A caminho de Belém, às quintas e sextas, na Rádio Observador, recebemos os representantes das diversas candidaturas à presidência da República. Agora, além da rádio, também estamos disponíveis em vídeo, no YouTube e nas redes sociais e nas habituais plataformas de vídeo, onde o Observador está presente. Estamos nas vésperas dos 28 debates presidenciais nas televisões, onde todos vão debater com todos, e já nesta semana, que agora se aproxima do fim, arrancou com uma polémica sobre qual terá sido o gatilho que levou Gouveia Melo a tomar a decisão de avançar com a candidatura à presidência. São tudo temas para conversar durante a próxima hora. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França. Judite, quem são os nossos convidados? Com o microfone agora. André Pardal, em representação da candidatura de Henrique Gouveia Melo. Cristina Rodrigues está em representação da candidatura de André Ventura. Bernardino Soares, que está em representação da candidatura de António Filipe. E, por fim, Isabel Mendes Lopes, em representação da candidatura de Jorge Pinto. Eu começo por si, André Pardal. Porquê é que foi tão difícil ao candidato Gouveia Melo explicar o que queria dizer na entrevista que deu a Valentina Marcelino para o livro que ainda não foi publicado, Razões? Bem, boa tarde a todos. Não acho que tenha sido difícil explicar. Acho que os headlines partiram de um equívoco da Lusa, e depois, a partir daí, houve um escalar de ditos e contraditos. No fundo, o que se passou, e o livro será publicado nos próximos dias, é que a motivação especial, a motivação essencial para o candidato Henrique Gouveia Melo não foi nem uma troca de lugares, nem uma troca de pequena política, nem qualquer tipo de chantagem, mas acima de tudo o seu objetivo, o seu intuito de servir Portugal, assim como serviu mais de 40 anos na Marinha, com a sua verticalidade e com todos os seus princípios. Mas que Gouveia cumpriu Melo, na Marinha, cumpriu na presença da República. nas suas próprias palavras, reconhece que ficou danado quando leu a notícia no Expresso. O que lhe pergunto é, pode um presidente mudar de rumo cada vez que fica danado com uma notícia? Não, ele foi sincero e foi o danado, é uma expressão, ele já falou sobre Todos nós já ficámos danados. Claro, é uma expressão que ele utilizou e ficou desconfortável, danado, isso é um estado de espírito que ele teve na altura, em setembro, outubro de 2024, quando viu uma notícia no Jornal Expresso, em que basicamente lhe atribuíam, no fundo, quase uma chantagem, um mercandejar de lugares militares, na cúpula militar, ou a recondução como SEMA, ou a eventual chegada a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas por mais 1 ou 2 submarinos, mais material militar, quando isso, como ele próprio referiu, seja no livro que irá ser publicado, como numa entrevista esta semana. Mas é esse o gatilho, ou não? Não, o gatilho, como eu já referi, não, é assim, isso foi um estado de espírito, mas a verdadeira motivação para ele ser candidato não foi nem esse mercandejar de lugares, nem esse equívoco, nem a notícia, foi acima de tudo a sua vontade em servir o país onde, como ele já referiu e refere também no livro, onde se pode tomar verdadeiras decisões políticas, porque decisões militares, ele chegou ao topo da carreira militar, uma carreira de prestígio, e portanto aí tomou. Agora, a dimensão militar e a dimensão política são totalmente diferentes, e esse gatilho, sim, o gatilho de passar de uma decisão do topo da hierarquia militar para o capítulo, ou para o rumo da política, aí sim tomou essa decisão. Mas houve vários, de certeza, vários triggers. Só para encerrarmos este capítulo, em sua opinião, o Gouveia Melo saiu-se bem desta polémica? A polémica não foi criada por ele. Sim, mas foi muito alimentada depois. Acho que foi esclarecedor. É assim, mais do que sair bem ou mal, contra factos não há argumentos. E os factos são a entrevista... Quando eu digo que saiu bem, você acha que a mensagem da candidatura passou depois para a opinião pública? Eu acho que passou. A mensagem da candidatura passa todos os dias e passa, não é com estes equívocos nem com estes diz que disse. Passa com a mensagem, bem ou mal. Os julgadores serão os milhões de portugueses que
que no dia 18 de janeiro poderão votar, e aí é que será avaliado se passou ou não passou bem a imagem da candidatura. Mas a imagem da candidatura e a motivação da candidatura, os princípios da candidatura, não tem nada a ver com este, tem a ver com o perfil do candidato e com as ideias que defende. Cristina Rodrigues, André Ventura, e aqui não é uma citação do próprio, mas fica muitas vezes danado, nós ouvimos muitas vezes danado, será um presidente a exercer o poder por impulso? Eu julgo que não. Acho que temos que distinguir aquilo que é ser líder da oposição daquilo que é ser Presidente da República. Vai ter outra postura. E acho que ser Presidente da República exige outro tipo de tomada de decisões e também as competências são muito distintas, não é? Portanto, acho que aqui obrigará necessariamente a uma postura, a um comportamento distinto do atual, que o próprio cargo exige. Consegue dar-nos um exemplo de uma reflexão de André Ventura, por exemplo, para o que deverá ser o futuro, por exemplo, já que se fala tanto agora do mercado laboral, para irmos a um tema que é muito atual? Bom, mas nesse caso, nós estamos neste momento, está a haver uma discussão. Acho que o André Ventura aquilo que faria era permitir que a discussão se fizesse no lugar próprio, ou seja, o Governo está a ouvir as entidades competentes e irá depois apresentar um processo legislativo que se irá iniciar na Assembleia da República e, portanto, julgo que o André Ventura, enquanto Presidente, permitiria que todo esse processo se enrolasse. Depois faria aquilo que qualquer Presidente faz, que é avaliar o que é que chegará à Presidência da República necessariamente. Agora, o que ele não faria, como eu hoje ouvi, eu sei que vamos falar desse assunto, mas como ouvi Jorge Pinto de Livre dizer, era simplesmente, à partida, dizer logo que se fosse uma maioria, no caso dele, de esquerda, que iria sempre tentar, de alguma forma, bloquear ou enviar para o Constitucional ou votar. E, portanto, acho que uma coisa que nós podemos contar com André Ventura é uma análise cuidada daquilo que for a documentação, os decretos que chegam à Presidência da República. Mas, Cristina Rodrigues, ainda fiquei aqui, portanto, André Ventura Presidente não será o André Ventura que temos hoje, nos debates, nas nós temos que entrevistas, aceitar uma coisa, na campanha. Se tem competências completamente distintas, um presidente ou um deputado ou o líder da oposição, será muito como mais nós quisermos sereno, muito chamar. mais... Eu acho que ele, a natureza dele, não é uma pessoa particularmente serena. Também não podemos dizer ou achar que ele vai acordar um dia e ser uma pessoa completamente diferente. Acho que é uma pessoa que é reivindicativa. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é também ser impulsiva, e eu acho que a própria natureza do cargo nem sequer permite essa impulsividade. Acho que exige outro tipo de reflexão, que acho que ele está perfeitamente capaz de fazer. Isabel Mendes Lopes, na manhã desta sexta-feira tivemos Jorge Pinto aqui a ser entrevistado na Rádio Observador. Foi o primeiro dos candidatos a passar aqui pelas manhãs. De resto, podemos já anunciar que dia 18, na terça-feira, vamos ter como convidado Gouveia Melo, às 9 da manhã, na mesma hora. E Jorge Pinto foi questionado sobre a forma como a escolha e a sua disponibilidade, como tudo isto decorreu, sobre quando decidiu, como é que decidiu avançar, o apoio do LIVRE, enfim, depois aquela consulta que houve no LIVRE. Como há sempre. Acha que os eleitores ficaram esclarecidos? As pessoas que não ouviram a entrevista podem ouvi-la, ela está disponível em podcast e em vídeo também. Acha que toda a gente ficou bem esclarecido sobre o caráter democrático que o LIVRE quis impor nesta escolha? Ou o LIVRE ainda não foi capaz e nem o candidato foram capazes de desfazer esta ideia de que tudo foi combinado e escolhido na cúpula dirigente do LIVRE, de que a Isabel faz parte? Então, primeiro de tudo, muito boa tarde a todos. Eu sei que o LIVRE tem processos que às vezes são estranhos porque são novos e, portanto, causam alguma estranheza, mas a verdade é que são processos perfeitamente democráticos e transparentes. E foi exatamente o caso. Foi transparente. Foi o caso, sim. O Jorge Pinto manifestou a vontade de avançar enquanto candidato à presidência da República e o LIVRE fez o que fez das últimas duas vezes em que estivemos envolvidos nas eleições para a presidência da República, que foi fazer uma consulta aos seus membros para decidir, então, que candidato apoiamos. Neste caso, foi a primeira vez que tivemos um candidato que veio, digamos, que é membro do partido, que é o Jorge Pinto, e, portanto, fizemos à mesma a consulta interna que fazemos e que fizemos das outras duas vezes, em 2016 e em 2021.
em 2020. Portanto, aquilo que saiu foi um apoio expresso do partido à candidatura do Jorge Pinto e, portanto, depois ficou então decidido que o LIVRE apoia a candidatura do Jorge Pinto. Mas a vontade de se apresentar enquanto candidato foi do Jorge. O Jorge sentiu, e isso ele disse-me uns dias antes, uma responsabilidade em dizer presente a estas eleições, porque considera que vivemos num momento particularmente Mas a Isabel Mendes Lopes está difícil para a convencida democracia. que para a opinião pública passa perfeitamente a ideia de que não houve aqui, eu vou usar uma expressão forte, está bem? Mas é minha. Tudo isto foi cozinhado pela cúpula do LIVRE, dirigente. O que eu digo é... Ou seja, o que esta LIVRE- decisão, no fundo, é imposta aos militantes do LIVRE e aos simpatizantes. Não, quer dizer, não, aliás, o processo foi tudo bastante transparente. O Jorge avançou porque sentiu que tinha de avançar, o que para muitas pessoas do LIVRE, na verdade, foi uma boa notícia, porque veio resolver um problema de falta de escolha que muitas das pessoas, inclusive eu, sentiam, e portanto eu estou pessoalmente muito agradecida ao Jorge por ter avançado. E depois fizemos o que fazemos sempre, que é fazer uma consulta interna. Se quiséssemos impor uma escolha aos militantes do LIVRE, teríamos simplesmente decidido apoiar uma candidatura abdicando de todos os processos que temos feito para todas as eleições presidenciais. Eu percebo que isto causa estranheza, mas é assim que o LIVRE funciona e é assim que vamos continuar a funcionar. E percebo que, por exemplo, que as nossas primárias para outros tipos de eleições também causam estranheza, mas a verdade é que é a maneira também dos próprios militantes do partido participarem nas decisões do partido, e isso para nós é algo muito relevante. Mas, sobretudo, agora, neste momento, o que para nós é o mais importante é que temos uma candidatura que representa um espaço político que faltava ocupar nestas eleições presidenciais e uma candidatura que quer pôr temas relevantes em cima da mesa, seja a defesa do nosso Estado democrático, seja outros temas que são importantíssimos para o dia-a-dia das pessoas em Portugal, seja o problema da habitação, seja a questão da saúde, seja a educação, seja problemas até mais de fundo, como, por exemplo, voltar à questão da regionalização. E isso para nós é que é relevante e é isso que deve ser debatido agora, desde agora até dia 18 de janeiro. Porque, entretanto, todo o processo de como é que as candidaturas vieram e como é que as candidaturas apareceram, já parece-me que já são discussões, digamos, passadas. Acho que agora o foco só é porque perceber o LIVRE, os vários candidatos o que temos. LIVRE quer transmitir e quer dar essa ideia de uma democracia instalada, novamente as palavras são minhas, quase uma superioridade moral em relação aos outros partidos. Não, superioridade moral, é apenas a maneira como fazemos mas depois a forma como elas decorrem me deixam algumas dúvidas aqui o no processo, ar. Mas a Isabel está convencida que correu tudo bem. O processo foi muito simples e é verdade que não há aqui nenhuma escolha imposta, as pessoas puderam votar como quiseram votar. Tivemos mais de 1000 pessoas a votar nesta consulta interna e, portanto, são processos democráticos dentro de um partido e feitos de forma transparente e é a maneira como o LIVRE escolhe apresentar-se sem considerações morais relativamente a outros partidos. Bernardino Soares, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Se António Filipe for convidado para ir às cerimónias dos 50 anos do 25 de novembro, vai aceitar? Terá que lhe fazer essa pergunta a ele. A candidatura presidencial é uma candidatura pessoal, intransmissível, mas eu posso dizer o que acho que não. Acho que um candidato como António Filipe, que, enfim, não vou pronunciar sobre o surgimento de outros candidatos que têm estado aqui a ser debatido, mas que tem tido uma grande clareza e falta de hesitação e não ter hesitações em relação a uma série de questões fundamentais desde o anúncio da sua candidatura, tem sido claro, transparente, o seu perfil é conhecido, tem uma coerência e uma serenidade na abordagem dos problemas que faz com que ele tenha, na minha opinião e de muita gente, um perfil indicado para ser Presidente da República, e acho que ele, se for coerente com o seu percurso, se for Presidente da República, não irá participar numa cerimónia que visa amesquinhar o 25 de Abril e diminuir a sua importância. E é uma cerimónia, aliás, absolutamente fraturante na sociedade portuguesa e que, portanto,
portanto talvez não deva, não contasse com a participação do futuro presidente António Filipe se ele for eleito. Acho que este debate que está aqui, já agora vou pronunciar-me sobre isso, não sobre... Mas só para fecharmos esse capítulo, Bernardino Soares, mas António Filipe candidata-se a ser presidente de todos os portugueses, ou não? Sim, mas mesmo aqueles que celebram o 25 de novembro. Mas ele não deixará de ser presidente de todos os portugueses. Agora, os que querem celebrar o 25 de novembro fazem-no no fundamental contra o 25 de abril. Nem todos. A maioria sim. A maioria sim. Aqueles que estão a puxar por esta cerimónia é isso que querem fazer. E um presidente não pode ser indiferente a isso. Isto é, não é igual participar nas cerimónias do 25 de Abril e participar nas cerimónias do 25 de Novembro. Eu penso que António Filipe, como presidente, não poria as coisas no mesmo plano. E, portanto, esta é a minha percepção. Não sei o que é que ele faria, logo veremos no próximo ano. Essa cerimónia será pouco mais de um mês. Não, a próxima cerimónia do 25 de Abril será pouco mais de um mês depois da tomada de posse. Certamente nessa o António Filipe estará presente. E é, aliás, um momento importante, porque no dia 2 de Abril vão comemorar-se os 50 anos da Constituição. E o António Filipe tem sido um candidato que põe a Constituição como o seu programa de ação, o seu cumprimento, o seu respeito. E, portanto, esse momento será um momento particularmente importante para o presidente que o Bernardino queria ainda fazer uma ronda. Não, eu acho que não me vou, claro, imiscuir na forma como cada candidato decidiu e como foi o processo. Não é isso. O que eu acho mais importante, e é isso que acho que alguns candidatos contrastam com o António Filipe, é que haja clareza enquanto candidato nas posições que se toma. Porque nós precisamos, para sabermos que presidente vai ser cada um ou pretende ser cada um, precisamos de perceber que candidato é que é. E nós, por exemplo, em relação ao pacote laboral, às alterações à legislação laboral, o que é que nós temos? Temos dois candidatos que claramente estão a favor, que são os dois candidatos mais à direita, Coutinho Figueiredo e André Ventura, é claro isso, e temos três candidatos que procuram dissimular ou hesitar nesta posição, ou não tomar uma posição clara. Nós já ouvimos o candidato Gouveia e Melo dizer que vetaria, mas também já ouvimos dizer que teria que ler, que avaliaria e tudo mais. Quando o que está público tem que ter uma posição clara. E hoje, num semanário de referência, no Expresso, vemos que há uma espécie de tentativa de não pôr quer António José Seguro, quer Marcos Mendes, quer Gouveia e Melo, no plano dos que apoiam as alterações à legislação laboral. Ora, se não estão, então tem que dizê-lo claramente. E é isso que António Filipe tem feito e eu penso que isso é uma grande mais-valia desta campanha. Clareza. E já vamos voltar para a segunda parte de A Caminho de Belém. Vamos ter de falar dos debates que arrancam já na próxima segunda-feira. Voltamos já a seguir. Segunda parte de A Caminho de Belém, na Rádio Observador e agora também em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador. São nossos convidados nesta tarde de sexta-feira André Pardal, Cristina Rodrigues, Bernardino Soares e Isabel Mendes Lopes, em representação das candidaturas de Gouveia Melo, André Ventura, António Filipe e Jorge Pinto. Ora, e o primeiro dos 28 debates é já na segunda-feira, às 9 da noite, na TVI. Será André Ventura com António José Seguro. Cristina Rodrigues, como é que André Ventura se está a preparar para os debates? Bom, eu acho que ele é uma pessoa que nasceu preparada para os debates, mas com certeza estará a acompanhar aquilo que os restantes candidatos também estão a fazer, as suas ações, as suas declarações. E pronto, irá com toda a segurança para o debate de segunda-feira. Há algum debate que aguarde com mais ansiedade? Ou seja, da parte do próprio André Ventura, eu acho que não, acho que todos os debates vão ser bons, vão ser interessantes. Eu tenho dito, por acaso na quarta-feira falei nisso, que tenho alguma curiosidade em ver o Gouveia e Melo como é que se irá sair nestes debates, porque comparando com os outros é uma pessoa que não tem experiência política e isso poderá beneficiá-lo ou não.
Mas pronto, é uma curiosidade genérica. De resto, estou absolutamente confiante que André Ventura sairá lindamente em todos os debates. André Pardal, que conselhos daria a Gouveia Melo agora que vai iniciar esta ronda de debates? Não sei se precisaria dos meus conselhos, porque acho que ao contrário da imagem que se cria sobre o passado do Almirante Gouveia Melo, passado militar, na instituição militar não é propriamente uma autocracia, e de facto existem muito, ele próprio já esclareceu isso, e qualquer pessoa que tenha esse contexto. Não é um local de grandes debates, não é? Não existe debate, não precisamente o contrário, existem debates, existem discussões, agora as decisões quando são tomadas são cumpridas, e portanto ao longo da carreira do Almirante Gouveia Melo, ele esteve presente, aliás, até pela sua condição de submarinista, no submarino, há muito tempo em que as pessoas estão quase em reclusão em espaços muito pequenos e em que uma das coisas que certamente fazem é debater, obviamente que não será uma eleição presidencial, mas debater muitos assuntos, ao contrário do que isto é uma ideia desmistificada, e ao contrário também do outra ideia que passa, não tem experiência política, portanto as suas prestações são sempre erradas. Ele, nas entrevistas televisivas que tem dado, tem, quanto a mim, claro que a minha opinião é suspeita, tem esclarecido muitos portugueses e tem tido um contributo muito assertivo, ao contrário do que se costuma dizer, porque não tem ideias para o país, muito assertivo, não se escusa, ao contrário de outros candidatos, a responder a nenhuma questão sobre todas as matérias, e portanto a minha expectativa é muito positiva, e obviamente... Qual é que aguarda com mais expectativa? Qual é que é o debate que eu aguardo uma expectativa? Em relação a Gouveia Melo. O candidato Gouveia Melo tem humildade democrática, independentemente desta questão que agora ouvimos, de ser incluído outro órgão de comunicação social, tratará com todos os candidatos da mesma maneira. Mas obviamente que pelo que dizem as sondagens valem o que valem, ele próprio disse, eu também já aqui referi, que a verdadeira sondagem é dia 18 de janeiro, mas há sempre 3, 4 candidatos ou 3 debates, neste caso, excluindo o próprio que não vai debater com o próprio, que aguardo com mais expectativa, nomeadamente com Luís Marques Mendes, com André Ventura e com António José Seguro, porque obviamente são aqueles que polarizam à partida mais simpatia nos estudos que valem o que valem até ao momento, são aqueles em que o Almirante Gouveia Melo, que se situa ao centro político, são aqueles que poderão antagonizar ou poderão disputar muito mais eleitorado, se bem que o eleitorado, e nós todos sabemos, até pelos últimos anos o que tem acontecido, que o eleitorado faz escolhas e muitas vezes distantes de uma eleição para a outra, muitas vezes do que a indicação partidária lhes dá. E aqui só última nota, o Bernardino Soares falou há pouco sobre a legislação laboral, a dizer que o António Filipe era o único candidato que tinha... Não disse que era o único, disse que havia 3 que estavam hesitantes. E que citou o Almirante como uma pessoa que tinha dito. E eu também aproveito primeiro para esclarecer que o Almirante Gouveia Melo, obviamente o candidato a Presidente da República, tem perfeitamente consciência de que não é o Presidente da República que legisla, e o Presidente da República também não é um tabelião do regime. E portanto, quando lhe chegar, e se chegar o pacote laboral, porque ainda há dúvida se será com este Presidente ou não, o pacote laboral, ele terá a sua posição formada. E acima de tudo, o que ele procurará é que haja até lá equilíbrio e que haja discussão, seja com centrais sindicais, seja com representantes do patronato, com os partidos políticos. Agora, eu tenho uma certeza que de todos os candidatos presidenciais, há esse sim, que é verdadeiramente independente dos partidos, e é o candidato Gouveia Melo. Todos os outros representam, direto ou indiretamente, um partido político. E essa isso para si é uma grande qualidade. Não, é um facto. É um facto que ele não está dependente, seja no pacote laboral, seja em qualquer outra legislação que lhe chegue, de uma opinião partidária, é isso? De uma linha partidária, nem do que um partido político, ou com o seu percurso para trás da presença da República o tenha vinculado. E isso não acho que para os portugueses... Não o torna mais imprevisível enquanto não presidente? Não torna independente para os portugueses, eu acho que é uma grande mais-valia. Aliás, como se mostrou em outros momentos da nossa história. Deixa-me perguntar-lhe assim, Bernardino Soares, qual é o debate que aguarda com mais expectativa? Aguardo todos com muita expectativa e espero que eles sejam esclarecedores,
que haja civilidade, porque é assim que se consegue obter um esclarecimento das posições, das diferenças, que haverá certamente muitas, e algumas convergências, com certeza, e eu acho que isso é muito importante e vai ser importante para clarificar, e eu acho que o candidato que apoio, o António Filipe, vai procurar fazer isso em relação a questões fundamentais. Eu sei que não é legítimo perguntar aos candidatos sobre o que é que fariam sobre toda e qualquer legislação do governo, não é disso que se trata. Agora, esta alteração é estruturante da sociedade. E, portanto, é muito importante que os portugueses saibam e os trabalhadores saibam como é que se posiciona a pessoa que quer estar na função de Presidente da República nos próximos 5 anos. Isto não é pouco relevante. Isto não é uma coisa menor, nem uma legislação menor. E por isso é que eu dou esta importância a este tema. E rejeito esta ideia de que há aqui uns que são uma espécie de correias transmissoras dos partidos e um candidato que é o impoluto que vai, por isso, ser melhor do que os outros. Cada candidato tem o seu passado, é verdade, e não, no caso do António Filipe, ele não renega nem pouco mais ou menos e orgulha-se de onde vem e do que fez ao longo da sua vida, mas uma candidatura presidencial é mais que isso, e a candidatura do António Filipe está muito para além das fronteiras do partido de onde ele provém. E o que é mais importante na função presidencial não é se a pessoa fez parte de um partido ou não. É se, de acordo com o que a Constituição determina, esse poder político que é ser Presidente da República é independente do poder económico e não está subordinado ao poder económico. Eu não sei se o candidato Gouveia Melo está em condições de dizer isso. Deixa-me só ver também com a Isabel Mendes Lopes qual é o debate que aguarda com mais expectativa, na perspectiva do Jorge Pinto. Eu aguardo todos os debates com o Jorge Pinto com muita expectativa, sobretudo porque eu sei que vão ser muito importantes para que as pessoas conheçam melhor o Jorge, para que percebam a clareza com que o Jorge fala, a clareza das suas posições e aquilo que traz para estas eleições e para verem como é que o Jorge pode ser um bom Presidente da República. E, portanto, todos os debates vão ser importantes para isso, para as pessoas conhecerem melhor o Jorge, mas também para ficar claro a diferença de posição em relação a outros candidatos. Qual é que acha que vai ser mais difícil? O Jorge é uma pessoa com os valores muito bem definidos, com uma grande capacidade de explicar as coisas de forma simples e, portanto, eu acho que todos os debates vão ser bons para mostrar essa capacidade do Jorge. E, portanto, não acho que haverá um debate mais difícil. Há debates que vão ser mais confrontativos, isso tenho a certeza, porque há posições muito antagónicas. E isso à esquerda ou à direita? Sobretudo à direita. Sobretudo à direita. Isso aí é muito claro, porque falamos aqui, e isto acho que é importante ser dito, falamos de posições diferentes em relação àquilo que é o nosso próprio regime e a defesa da nossa Constituição enquanto lei base do nosso regime. Eu gostava de apelar à vossa experiência política até para ajudar a perceber um pouco isto. Vou dar aqui um debate entre o Jorge Pinto e o André Ventura, portanto estão nos dois polos opostos, por certo que não disputam o mesmo eleitorado. Não é assim tão claro que o eleitorado não seja disputado. Esse debate pode ser proveitoso em que medida? Eu queria mesmo ouvir a vossa opinião sobre isto, sobre de que forma é que um debate com um antagonista natural ou com alguém que esteja mais próximo pode ser vantajoso ou não para o vosso candidato ou para o candidato. Eu acho que qualquer debate é importante para se perceber, para se conhecer o candidato e para se perceber a clareza das suas posições. E isso é válido tanto para outros candidatos, digamos, mais próximos politicamente, mas também de candidatos em que são claramente adversários políticos, porque, e volto a dizer, estas eleições são particularmente importantes porque são eleições que acontecem numa altura em que temos um regime democrático que está efetivamente em risco. E, portanto, as posições, os debates com candidatos que têm visões completamente diferentes daquilo que é o regime, o que deve ser a defesa da democracia,
qual é que deve ser o papel da Presidência da República, são debates que são muito relevantes para se perceber as posições. Eu acho que todos os debates têm o seu interesse. Uns terão determinadas características e outros outras. Mesmo naqueles em que há uma maior distância política, vamos lá ver, maior oposição política, isso servirá para clarificar as diferenças. E clarificar as diferenças é muito importante também para cada um falar, para aqueles que podem votar na sua candidatura. E também tenho a ideia, a Isabel estava a dizer um pouco isso, que as pessoas não estão, os votos das pessoas não estão no bolso de nenhum candidato, nem de nenhum partido. Cada um tem o seu e todos partem com zero, todos os candidatos partem com zero. E, portanto, António Filipe tem dito isso, é uma pessoa que se assume de esquerda, não precisa de catalogações, não é uma esquerda nem envergonhada, nem acantonada, não precisa dizer que é moderna ou Mas, por exemplo, terá particular interesse um debate entre o António Filipe e a Catarina Martins? Com certeza que terá. Não só porque haverá algumas convergências e isso é relevante, mas também haverá algumas divergências e, sobretudo, as pessoas poderão observar quem é que, nesse campo, digamos assim, com quem é que identificam melhor a capacidade de exercer a função de Presidente da República. Eu acho que o António Filipe tem demonstrado, até pela seriedade com que tem interpretado os poderes presidenciais, não dizendo que pode fazer mais do que aquilo que efetivamente o Presidente pode fazer, António Filipe tem mostrado que é o candidato com melhor perfil. Cristina Rodrigues, em que medida é que pode ser proveitoso, sendo que André Ventura, perdoa-me aqui a graça, está contra todos, portanto sempre não... Menos contra o pacote laboral. Menos contra o pacote laboral. Não, o André Ventura diz que acha que o pacote laboral é relevante, mas que tem que sofrer alterações, o que não é dizer que subscreve o pacote laboral. São coisas distintas. Contra não está. Mas, de qualquer forma, relativamente a esta questão, eu acho que os debates são sempre relevantes. É óbvio que vão haver debates mais quentes e debates menos quentes. Sabemos que um debate, no decorrer daquilo que estava a perguntar, entre o Bloco de Esquerda e o PCP, à partida não trará diferenças de maior, honestamente, mesmo na Assembleia da República, nós vemos que têm votações muito idênticas, têm propostas muito idênticas. Obviamente que os candidatos agora apoiados poderão ter outro tipo de postura, mas pelo menos em termos de expectativa, a minha expectativa como é entre baixa. O André Ventura e o Coutinho Figueiredo. Tenho dúvidas quanto a isso, porque acho que há diferenças assinaláveis entre ambos. Eu gostava só de fazer uma nota, porque Henrique Gouveia e Melo têm feito este esforço grande de dizer que é um candidato independente, mas acho que fica difícil ele demonstrar esta independência quando tem o ex-líder do PSD como mandatário, Rui Rio, tem pessoas que o apoiam como Alberto João Jardim, como Adão Silva, que é o ex-líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que é antigo ministro da Justiça, Isaltino Moraes, que até vai mais longe do que isto, e, portanto, acho difícil fazer bandeira de ser um candidato independente quando basicamente todos os seus apoios giram à volta de um partido até em particular. E, portanto, os seus principais apoios são claramente. Portanto, acho que se calhar seria a altura dele abandonar esta ideia, que se calhar não o beneficia assim tanto, mas acho que será, por exemplo, um dos debates que poderá ser mais interessante será entre André Ventura e Henrique Gouveia Melo, mas aguardaremos. André Pardal. Eu percebo que haja aqui uma preocupação muito grande, ele vê-se neste debate, não é preciso sair daqui com a candidatura do Almirante Gouveia Melo, porque de facto, não sendo contra o sistema, abala aqui o sistema. E o sistema é o quê? É achar que uma pessoa é candidata a uma eleição que é uma eleição uninominal, uma eleição para o cargo de Presidente da República. Não tem, é o único dos 8 principais candidatos, e de todos os outros, que não tem um apoio partidário. Mas tem, e ainda bem, porque não rejeita apoios, tem ex-líderes, e não só o Rui Rio, tem Francisco Rodrigues dos Santos, tem Zé Ribeiro e Castro, ex-líderes do CDS, que o apoiam. Tem destacados militantes, não, mas tem destacados militantes do Partido Socialista, tem destacados militantes do PSD, do CDS, tem independentes que o apoiam, e portanto, eu não estou a dizer que os outros candidatos não têm atenção, que não têm independentes que os apoiam. Agora, nomeadamente o candidato António Filipe. Agora, a questão aqui não é haver independentes ou militantes partidários que o apoiem. Eu próprio sou militante de um partido. A questão é o apoio exclusivo partidário. Quando o Brarino Soares estava a referir que havia candidatos que eram independentes do poder económico, a questão é, numa candidatura em que se tem uma logística, basta a questão das assinaturas, de apresentar as assinaturas, a logística de toda a campanha, e que nós vemos na comunicação social o que implica, e para quem sabe, quem já fez campanhas eleitorais, o que implica, as dificuldades que um candidato independente, e falou aqui, por exemplo, o Dr. Isaltino Moraes, que foi candidato independente muitas vezes e ganhou no Conselho de Oeiras,
a dificuldade que é não ter um apoio partidário numas eleições autárquicas, mas também nas eleições presidenciais. E, portanto, ao contrário destes ataques diretos ou indiretamente por o candidato Gouveia Melo ser genuinamente independente e ter apoios partidários, apoios de militantes partidários, não apoios partidários, apoios de militantes partidários, que, obviamente, ele agradece muito o apoio de militantes partidários. Agora, a única diferença é que tem apoios de militantes partidários de partidos como o Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda, de partidos como o PSD, partidos como o CDS e de pessoas independentes. Esta é a sua grande mais-valia, e eu espero, e estou convicto, os portugueses no 18 de janeiro irão dar valor a essa mais-valia. Perdoa-me a perversidade da minha pergunta. São todos apoios inocentes. Ninguém está à espera depois de mais nada. Inocentes ou culpados em termos no sentido de ninguém está à espera de uma retribuição. Sobre isso também, olha, ainda há pouco tempo o próprio Almirante Gouveia Melo teve na senda desse livro que será publicado, e é um excerto desse livro, em que usou também uma expressão que eu não consigo citar de cor, mas quem pensa que me apoia e vai ao meu lombo, eu darei um coice. Sim, exatamente. Exatamente. Portanto, é precisamente nesse sentido, ou seja, as pessoas, os apoios, obviamente que ele aceita e agradece todos os apoios. Agora, as pessoas não achem, até pelo seu percurso, uma pessoa que gerou bandeira e jurou dar a vida, é a única profissão em que as pessoas juram dar a vida pela pátria. Mas, André, o candidato Gouveia Melo não é mais patriota do que os outros. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a referir que ele jurou bandeira aos 18 anos. Deu 45 anos da sua vida pelo país na sua carreira militar. E, portanto, estar aqui a insinuar, que eu acho que muitas de é uma pergunta. Não, estou a dizer... Todos nós sabemos e dizemos que não há almoço à borla, não é? Portanto... Mas a prova, o seu percurso, o seu percurso cívico, profissional, militar, é a prova de que é uma pessoa independente. É uma pessoa que nunca, no seu exercício, nos próximos 5 anos, que é o mandato que se candidata agora, será suscetível de interferências de pessoas do poder económico, do poder partidário, porque, de facto, se eu não digo que rejeitou, mas se não tem o apoio de nenhum partido político, será depois de ser eleito que vai andar a mendigar. Precisamente isso é uma inversão completa do que é a realidade política. Temos uma última ronda rápida, porque estamos com o pacote laboral, a legislação laboral em mãos. Sem o acordo da UGT, o Presidente da República deve vetar a legislação laboral? Parece-me que o Presidente da República deve votar esta alteração da legislação laboral tal como está. Nós não sabemos como é que ela vai ficar concluída, daí não sabemos como é que ela daí vai a questão da UGT, não é? Mas partindo do princípio que a UGT irá... Mas a UGT já veio dizer que estas pequenas alterações que o Governo fez continuam a manter a proposta como inaceitável, porque estamos a falar de uma proposta que altera mais de 100 artigos no Código Laboral e que vem abanar de forma bastante preocupante aquilo que são os alicerces do nosso contrato social em termos de trabalho, mas que tem impactos diretos no que é a vida das famílias, o direito das crianças, e, portanto, é uma reforma da legislação laboral que é destruturante para o país. E, portanto, sim, um Presidente da República deve vetar, e o Jorge Pinto tem sido muito claro em relação a isso, em relação a um veto político desta legislação tal como está. Bernardino Soares, a mesma questão. António Filipe tem sido claro que sim, o veto é em função do conteúdo. E, portanto, esse é o ponto fundamental, e o que está em cima da mesa é muitíssimo grave. Nós sabemos que a legislação laboral é uma forma de reequilibrar a relação de trabalho, em que há uma parte mais frágil, o trabalhador, e há uma parte mais forte, o empregador, sobretudo quando se trata de grandes empresas. E se a legislação laboral não compensa essa fragilidade protegendo os direitos do trabalhador, então vamos ter uma sociedade ainda mais desestruturada. Nós já temos o segundo maior nível de precariedade da União Europeia. O que é que esta proposta propõe? Ainda avançar mais na precariedade, tornar toda a gente precário durante toda a sua vida laboral. E, portanto, eu acho que é muito importante que se mantenham estas características da legislação laboral. Senão, o que este Governo quer fazer é transformar a legislação laboral numa espécie de direito comercial, que regula umas relações entre partes iguais, só que o problema é que há ali uma parte mais forte e uma parte mais fraca. E, portanto, o veto tem que ser claro, e é isso que se exige, esse posicionamento claro de todos
todos os candidatos. E alguns estão a tentar esconder-se atrás da questão da UGT. Cristina Rodrigues, o Chega está a tentar esconder-se atrás da questão da UGT? Não, o Chega não. O Chega pouco está mais claro. ou menos. O Chega está a favor. Eu gostava de saber, por exemplo, quantos trabalhadores é que a UGT representa concretamente, isto especialmente dentro do universo de todos os trabalhadores. E, portanto, tenho dúvidas que o simples facto de não haver esse acordo com a UGT que devem inviabilizar a iniciativa. Agora, realmente é preciso ver o que é que vem e o que é que não vem na iniciativa. Acho que é evidente que nós precisamos de fazer uma reforma laboral. Acho que há vários pontos que têm que ser trabalhados, que têm que ser discutidos. Deve haver um um debate que seja amplo, que inclua todas as pessoas, mas efetivamente há questões que devem ser ultrapassadas. Outras que o Chega já deu indicação de que não irá acompanhar de forma nenhuma. A questão da flexibilidade de horários, a questão da licença de amamentação, a questão dos dias pela perda estacional. Portanto, há um conjunto de coisas que o Chega não acompanhará de forma nenhuma. E sabemos que o Governo precisará de chegar a algum tipo de acordo com algum dos partidos e, portanto, teremos que ver o que é que resultará. Eu julgo que, neste momento, eu percebo que as estruturas sindicais estejam a fazer as suas reivindicações. Acho que é normal. Mas ainda estamos numa fase um bocadinho prematura para já estar, de alguma forma, a dizer que temos que inviabilizar. André Pardal. Não, a questão do veto é... O Almirante Gouveia Mel, para já, entendo, como eu referi há pouco, que esta matéria tem que ser discutida, tem que ser alargada na discussão política da sociedade portuguesa, primeiro. Depois, quando efetivamente chegar ao Presidente da República, seja este, e aí não terá com nenhum dos candidatos, mas seja o Almirante o Presidente da República, obviamente que ele já levantou, e o próprio Bernardino Soares aqui referiu, já levantou a possibilidade de um veto político. Agora, não é uma obrigatoriedade, a legislação pode ser alterada, pode ser melhorada, pode ser consensualizada. Mas como agora, está... Como está, aparentemente, com uma greve geral marcada para dia 11 de dezembro, com, inclusive, setores do PSD a discordarem. Quero lembrar que a Presidente da UGT é Vice-Presidente do PSD e votou a favor da greve geral. Portanto, não me parece que seja uma legislação consensualizada, não é? Agora, a questão do veto não é a única solução. Pode haver outras soluções. Primeiro é preciso a legislação ser aprovada na Assembleia da República e acho que, ainda vamos, voltando à questão, mais voltar do ao que tema. A vetar ou não vetar, é preciso ter aqui uma cultura institucional e o Presidente da República tem que ser não só o garante da Constituição, mas o garante dessa cultura institucional. Vamos de certeza voltar a este tema muito em breve. Muito obrigado a todos, a André Pardal, a Cristina Rodrigues, ao Bernardino Soares e à Isabel Mendes Lopes, a caminho de Belém, às quintas e às sextas na Rádio Observador e agora também em vídeo.